Os orelhudos, seus perna do caramba, é nóis. Sport Comment. Se inscreve no nosso canal aí, diga-se de passagem. Vamos que vamos, esporte comedy na veia, rapaz. Ô, velho, o primeiro 0 a 0 do Brasileirão tinha que ser logo num jogo do Corinthians, rapaz. Brasileirão Série A. Jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro. O Galo saiu na frente, rapaz, com um gol marcado pelo Saravia de cabeça. Só que, para nossa sorte, né, o gol foi anulado. Ele tava meio impedido mesmo, rapaz. Confere no replay, ó. Você pode ver no replay que ele tava adiantado meio corpinho, rapaz. Atlético Mineiro no ataque, você pode ver, ó. Tem um cara lá na frente prendido e Saravia também, ó, tá com o corpo já dentro da área, enquanto todos os defensores do Corinthians estão fora da área, né? Lançamento para a área, ele mandou pro gol, fez 1 a 0, só que foi bem anulado. E o Wesley, rapaz, do Corinthians, fez um lindo lance, ó. Ele recebeu de Fausto Vera, chamou o cara pro X1 e passou. Vapo. Veio outro, ele tchuf na caneta, bateu pro gol e o goleiro tava lá no cantinho para pegar, rapaz. Esse Wesley, Mbappé da Fiel, joga demais. E para garantir o 0 a 0, o goleiro Cássio fez uma ótima defesa. Esse jogo já tava aos 50 minutos do segundo tempo. Falta pro Atlético Mineiro, Gustavo Scarpa na bola. Scarpa que cobra falta muito bem, né? O juiz foi lá e apitou, Scarpa partiu pra bola, ó, bateu no cantinho e Cássio jogou a luva, fez uma ótima defesa. O jogo acabou 0 a 0. Pelo menos o Corinthians não perdeu, mas eu queria que ganhasse, rapaz. Eu pelo menos saísse o gol no jogo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, começando agora a edição de Sport Comedy, aí nesse dia 14 de abril de 2024, diga-se de passagem, vamos falar muito do Corinthians, que empatou 0 a 0 com o Atlético Mineiro. Meu Deus do céu, que jogo ruim das duas equipes, taticamente. Mas antes eu peço que se inscreve no canal, deixa o like aí, comenta, compartilha, me xinga, faz o que vocês quiserem. Mas comenta aí, compartilha e se inscreve no canal, tá bom? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, hein? Que jogo, hein? Jogo ruim, rapaz. E a arbitragem expulsando o Antônio Oliveira, que pra mim foi desnecessário com relação a isso. A expulsão do jogador do Atlético, Batalha, fez o Atlético, mesmo que perdeu um pouco a força taticamente. O Atlético teve uma chance clara no final do jogo, que o Scarpa bateu e o Cássio fez uma defesaça. Nos lances total do jogo, foi muito poucas finalização, quase nenhuma no gol. Os goleiros hoje tomaram café. Não é possível, nenhum dos atacantes conseguiu finalizar. O Corinthians não conseguiu jogar, não conseguiu triangular e o Corinthians não aproveitou a expulsão do jogador do Atlético. O Corinthians perde 2 pontos em casa. 2 pontos em casa que vai ter que recuperar contra o Juventude. E pode custar muito no final. Para o Atlético Mineiro um resultado importante. Empatar em Itaquera não é fácil. O Atlético consegue empatar. Félix Torres jogou muito bem, taticamente não deixou o Hulk jogar. O Corinthians conseguiu marcar o Atlético Mineiro, só que não criou, não finalizou, não chutou, não aproveitou taticamente. E você, quando você entra com 2 volantes, Antônio Oliveira, Fausto Vera e Ranieri, que fazem a mesma função, automaticamente você não consegue abrir espaço no meio de campo. O que você tem que ter feito? Minha opinião, entra com o Coronado logo no começo, joga com o Ranieri e com o Garro. O Wesley fez uma boa partida taticamente, tentou alguma coisa, mas muito pouco, né, Wesley? Taticamente. Hoje o Romero não apareceu, jogador que é importante para o Corinthians, não conseguiu jogar. O Atlético Mineiro conseguiu marcar taticamente o Romero, não deram espaço para ele. Então o destaque de hoje, o craque do jogo vai para as defesas, tanto do Atlético Mineiro quanto do Corinthians. Ninguém conseguiu chutar, ninguém conseguiu finalizar, só o chute do Scarpa, que o Cássio fez uma defesaça. No mais foi muito pouco. Então assim, tem que melhorar muito taticamente. Nem Corinthians nem Atlético Mineiro jogaram hoje. Foi um jogo de rachão, sabe rachão? Sorteiro contra casado? Tava parecendo isso. Mas o Corinthians, por jogar em casa, tinha obrigação de fazer o resultado. Só que o Atlético Mineiro marcou muito bem. O Gabriel Milito colocou a equipe do Atlético muito bem posicionada. O Corinthians também jogou com uma defesa muito boa, muito sólida, taticamente. Só que o nosso querido Antônio Oliveira errou na hora de colocar, por exemplo, mais um volante, que não era o Fausto Vera que tinha entrado ali, tinha que ter colocado o Garro para sair jogando. O Garro não, Coronado junto do Garro para armar o time. Colocou o Coronado estreou, mas colocou no segundo tempo.
O Fausto Vera fez uma partida mais ou menos, vamos dizer que ele é o craque, que ele voltou a jogar, que não é nada disso. Mas ainda falta muita coisa para o Corinthians. Já o Atlético Mineiro fez o que tinha que fazer, segurou o Corinthians em casa e quase ganha no final se não fosse o Cássio. Já começou desse jeito, hein? Vão melhorar, hein? Tem muita coisa para melhorar, hein, Corinthians? Muita coisa para melhorar, hein, jogadorzado? Não vamos sofrer de novo igual ano passado, hein? Vocês estão de sacanagem, hein? Pelo amor de Deus, que jogo ruim que vocês fizeram hoje. Ô, pelo amor de Deus, não chutaram uma bola no gol do Everson. E o Atlético também não finalizou no gol do Cássio, só o chute do Scarpa no final. E 0-0 foi merecido, taticamente. Aí daqui a pouco ele vai falar com o Luxemburgo o que ele achou desse resultado, que pra mim foi o justo, 0-0. E aí o Corinthians vai ter que melhorar muito se quiser alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro, que vai ser difícil, hein? Vai ser difícil, meu Deus do céu. Nossa Senhora Aparecida. Falar com o Luxemburgo, tudo bem, Luxa? O que você achou do Corinthians? 0-0 com o Atlético. Boa noite. Boa noite, boa noite, Neto. Boa noite a todos. Quero dizer a vocês que um jogo realmente difícil, né? Corinthians e Atlético marcando muito bem, se estudando, não dando espaço nem para um nem para outro. O Atlético teve essa chance clara com o Scarpa no final. O Corinthians poderia ter criado um pouco mais, ter chutado um pouco mais. Tinha obrigação, por ter um a mais, de tentar agredir mais o Atlético. E faltou ousadia, faltou chutar, faltou tentar finalizar, faltou uma triangulação. O Yuri Alberto hoje não fez uma boa partida. O time do Corinthians hoje, marcando taticamente, fez uma boa partida, mas o ataque não conseguiu criar, não conseguiu envolver o Atlético. Faltou um jogador que conseguisse soltar essa defesa do Atlético, tirasse esse embaraço. Então o Corinthians hoje, na questão de atacar, não foi bem. Na questão da defesa, jogou até bem e conseguiu segurar o Atlético, segurando o Hulk e o Paulinho. Do lado do Atlético, faltou um pouco mais de triangulação, faltou um pouco mais de armação taticamente. O Scarpa teve a chance na bola parada, o Cássio fez uma grande defesa. E um jogo que realmente foi 0-0, poderia se esperar um pouco mais das duas equipes, porque são duas equipes que têm jogadores que podem resolver. Faltou chutar, faltou resolver, faltou criar, né? Isso 0-0 realmente foi o resultado do jogo. Vou falar uma coisa para você, Luxemburgo. O Corinthians hoje esperava mais do Wesley, taticamente, que é o jogador que dribla, que vai para frente, que vai para cima. Mas hoje o Wesley tentou alguma coisa, mas foi muito pouco. Foi muito pouco. O Corinthians tem que se soltar mais, chutar mais no gol, finalizar. Vocês estão jogando em casa, irmão. 2 pontos faz muita falta no final. E aí vocês depois vão fazer o quê? Vocês vão lutar para não cair? O Atlético marcou, fez o seu papel, se segurou. Aí vão falar o quê? Do negócio do Fagner. Ô Everton Guimarães, você já começou a chorar, irmão? Você já começou a chorar? O Fagner chutou o Saravia, o Fagner fez isso, o Fagner fez aquilo, o joelho do Zaratio. Você tá de sacanagem? E do lado do Atlético? Vocês não marcaram, vocês não chutaram o jogador do Corinthians? Então vocês reclamam menos e jogam mais, irmão. Diga-se de passar, porque o choro é livre. O Corinthians fez o papel dele com relação à expulsão do Antônio Oliveira desnecessária. O Antônio Oliveira não tinha que ter sido expulso só porque ele reclamou. Vocês estão de sacanagem. Vocês querem prejudicar o Corinthians logo no começo? É um absurdo essa arbitragem brasileira. É um absurdo. Mas parabéns ao jogo que foi 0-0. O Corinthians conseguiu fazer o jogo. Mas com relação à expulsão, um absurdo vocês da arbitragem. Vocês do VAR, taticamente. O Atlético teve um gol bem anulado, taticamente, do lateral Saravia lá. Estava bem anulado, que estava um pouco acima da linha. E o Corinthians hoje não jogou. Não conseguiu envolver o Atlético. O jogo foi da defesa. O craque do jogo, para mim, foi a defesa. Ô Luxemburgo, o que você viu em relação ao Corinthians e Atlético? Faltou criação pro lado do Corinthians, faltou se soltar um pouco mais. O Roberto não conseguiu fazer uma grande partida. O Romero, taticamente, também não jogou. Do lado do Atlético, o Hulk e o Paulinho precisavam entrar um pouco mais no jogo. Então, realmente, foi o jogo das defesas, né? Taticamente, a defesa hoje fez com que o 0-0 ficasse de bom tamanho para as duas equipes. Mas falta um pouco mais. Falta mais entrosamento, falta melhor a parte da criação, finalizar mais no gol. E o 0-0 foi bom para o Atlético, taticamente, porque o Atlético estava com um a mais, né? Um a menos. E o Corinthians tinha um a mais, e o Corinthians poderia ter saído para o jogo e tentado o resultado, mas realmente pecou na questão da finalização, e por isso o 0-0 é o resultado merecido para as duas equipes. Merecido taticamente, porque não jogaram nada, nem Corinthians nem Atlético. Que jogo ruim para a estreia de campeonato e ruim para o Corinthians, que vai ter que melhorar, hein?
Vai ter que ter um jogador que faça a diferença. Aí se espera de você, Coronado. Se espera de você, Garro, que não jogou nada hoje, hein? Vocês, pelo amor de Deus, vocês tiram esse sono de vocês, hein? Vocês não jogaram nada. E o Roberto hoje, não viu o Roberto em campo. Eu também não vi aí nenhum jogador do Corinthians fazer uma boa partida. O Ranieri, para mim, foi um dos melhores. Mas tem que melhorar muito para não brigar, para não cair de novo, hein? Pelo amor de Deus, eu tô cansado de brigar para não cair. Olho nesse campeonato, hein? Vocês melhorem, pelo amor de Deus. Ô Luxemburgo, para terminar, o que você pensa de Corinthians e Atlético nesse campeonato? O Corinthians tem que melhorar algumas questões, que ainda falta a questão de finalização e entrosamento. E dá para brigar ali, para ficar no meio da tabela, pelo menos brigar por uma Libertadores. E ainda contratar algumas peças. O Atlético é uma equipe entrosada, campeã mineira, tem bons jogadores. Eu acho que o Atlético vai brigar ali pelo título. Então realmente vai ser um campeonato difícil para as duas equipes. E não só para as duas, né? Para todas, né? Um campeonato muito difícil, muito estudado. E o jogo de hoje mostrou quanto as duas equipes souberam se defender. E o resultado realmente foi o que as duas equipes fizeram em campo. Tá certo. Comenta aí vocês o que acharam desse jogo ruim. 0-0 Corinthians e Atlético. Deixa o like, comenta e tamo junto, gente.